Seja muito bem-vindo, você que escolheu nos acompanhar nesse estudo bíblico, nesse canal de estudos. Seguimos com a nossa série sobre os profetas menores. Estamos estudando sobre o profeta Miqueias e hoje nós chegamos no capítulo 3. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas das passagens que temos como base para esse estudo. E importante também contarmos com a presença de Deus nesse estudo junto conosco para que possamos entender o recado que Ele tem para nós. E eu convido você para orarmos juntos nesse momento. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu estejas nos orientando para entender o que Tu queres dizer para nós e que Tu nos ajudes também a colocar em prática aquilo que viermos a aprender nesse estudo. Abençoa a cada um que nos acompanha. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura, Miqueias capítulo 3. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 12. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Escutem agora isso, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo uma colina coberta de mato. Vimos no estudo anterior desta série que a sociedade no tempo do profeta Miqueias estava imersa em um estado amplo de corrupção. Isso envolvia o povo, as autoridades civis e as autoridades religiosas. Os líderes não eram os únicos culpados, mas eram particularmente responsáveis pela degradação moral e religiosa que estava acontecendo nos reinos de Israel e nos reinos de Judá. O profeta dirige acusações contra líderes políticos e autoridades. No início do capítulo 3, do verso 1 a 4, Miqueias os acusa de terem colocado a justiça de cabeça para baixo, odiando o bem e amando o mal. A expressão usada, governantes de Judá e chefes da casa de Israel, em Miqueias capítulo 3, verso 1, se refere aos dois reinos. Já a expressão arrancar a pele e a carne das pessoas e comê-las e cozinhar seus ossos, que aparece em Miqueias no capítulo 3, versos 2 e 3, representa o abuso que esses líderes faziam para fins egoístas, maltratando suas vítimas. A figura era a de um caçador que tratava os cidadãos como animais. Arrancar a pele era uma referência à violência do exército assírio, cujos soldados frequentemente esfolavam a pele dos inimigos que resistiam a eles. O que ocorria é que os ricos despojavam os pobres de seu dinheiro e propriedades e os oprimiam impiedosamente. No verso 4 de Miqueias, ele profetiza que, por tratarem mal as pessoas, esses líderes iriam pedir socorro a Javé em oração em algum dia, mas o Senhor não iria lhes responder. Ele também acusa os falsos profetas e os líderes religiosos. Esses líderes, eles enganavam o povo, prometendo bênçãos para aqueles que lhes pagavam e maldições para aqueles que não lhes dessem dinheiro. Por conta disso, o Senhor não mais lhes daria suas revelações proféticas. Em vez de ver luz, eles se manteriam afastados de Deus, tateando na escuridão. Miqueias contrasta com aqueles líderes quando declara, no verso 8, que ele estava cheio de poder espiritual como resultado da presença do Espírito de Deus nele.
Interessante que isso nos faz lembrar que a atuação do Espírito Santo tem sido uma realidade não apenas no Novo Testamento, mas também era uma realidade no Antigo Testamento. Nesse tempo, o Espírito Santo capacitou algumas pessoas em momentos específicos, mas possivelmente capacitou Miqueias e alguns outros profetas de forma continuada. Pelo texto, nós podemos ver que Miqueias seguiu a vontade de Deus e o Espírito Santo o preencheu. Seu ministério foi caracterizado por sua coragem e por suas declarações. Alguns comentaristas afirmam que esse verso 8 é uma síntese do chamado que ele recebeu como profeta. O motivo é que nesse texto ele compartilha sua vocação, seus dons divinos e o tipo de ministério que ele desenvolveria. Qual seria a consequência das atitudes erradas daquelas lideranças? Miqueias acusa a liderança de todo o Israel nos versos 9 a 12, por eles estarem desprezando a justiça e por estarem sacrificando pessoas inocentes. Os líderes aqui incluíam os juízes, aqueles que eram corruptos e que davam vereditos favoráveis aos que os subornavam. Sião e Jerusalém, mencionadas, são nomes usados como sinônimos, sendo que Sião é mais amplo, sendo uma possível referência ao reino de Deus na terra. Miqueias profetiza que as transgressões do povo e das autoridades civis e religiosas levaria Jerusalém à destruição. Essa profecia pode ter sido realizada quando os babilônios destruíram Jerusalém em 586 a.C., ou nos anos 70 da era cristã, quando a cidade foi destruída novamente, mas agora pelos romanos. No próximo quadro, vemos alguma coisa sobre o problema de trocar as verdades de Deus por uma visão humanista. Deus sempre está em atividade, intervindo nos acontecimentos. Essa intervenção vai aparecer no contexto de Miqueias. A grande motivação de sua mensagem foram os erros que o povo de Israel estava cometendo. Pior ainda, o fato de insistirem em permanecer nesses erros, violando as leis divinas. A palavra de Miqueias é, antes de tudo, uma sentença de condenação contra esses comportamentos e atitudes. Essa palavra, por incrível que pareça, permanece válida até os nossos dias. Será que nossa sociedade hoje percebe Deus intervindo de alguma forma? Atualmente, em muitos lugares, a verdade de Deus tem sido trocada por uma visão humanista que exclui Deus da equação da vida. A expectativa desses segmentos é que a raça humana, por si mesma, seja capaz de construir um futuro mais perfeito. Quem pensa dessa forma tende a se posicionar de maneira contrária às mensagens, como as mensagens de Miqueias, e com isso ignoram a atuação de Deus. Mantém-se vivendo como se ele, Deus, não existisse, e acham que podem fazer qualquer coisa sem se importar que isso possa ofender o Senhor. Esse caso nos faz lembrar daqueles que buscam moldar Deus em conformidade com seus pensamentos e ideias. Com isso, criam o seu Deus, seu próprio Deus, para satisfazer seus desejos pessoais e moldam um Deus que se submete aos caprichos humanos. Um Deus controlável e manipulável. Pode ser que alguns até fiquem atentos ao verdadeiro Deus e tentem se aproximar e achar um caminho. Deus não está distante. Ele pode intervir na sociedade de várias formas. Uma delas é através de pessoas que aceitam Jesus como Salvador e Senhor. No próximo quadro, uma pergunta. Qual é a solução que Miqueias tem para o tempo dele e também para o nosso tempo? Será que tem alguma solução para nós também? Para explicar o colapso que denunciou nos primeiros capítulos, Miqueias não apresenta uma proposta de reforma política partidária e nem apresenta um plano econômico.
ele vai direto à raiz do problema. Para o profeta, a corrupção social era um sintoma externo de uma falência espiritual e moral que vinha de dentro. A resposta de Miqueias para começar a combater a corrupção e restaurar a sociedade baseia-se em pelo menos duas ações que ainda se aplicam plenamente hoje. Vamos lá ver quais são essas ações? A primeira delas, desmantelar estruturas de corrupção. Antes de construir o novo, Miqueias deixa claro que as estruturas corrompidas precisavam ser desmascaradas e desmanteladas. No capítulo 3, ele faz uma das acusações mais duras de toda a Bíblia contra governantes, juízes e sacerdotes. Ele profetiza que Jerusalém e o templo seriam transformados em entulho. Isso aparece lá no verso 12 do capítulo 3. O recado dele é claro: nenhuma instituição, por mais sagrada ou politicamente poderosa que seja, está imune ao julgamento se ela se tornar um instrumento de opressão. A solução de Miqueias é que, para haver cura, o sistema corrupto simplesmente precisa cair. Segunda ação: ter lideranças servidoras que sigam o bom pastor. Em contraposição aos reis e nobres arrogantes de Jerusalém, que viviam isolados em seus palácios fortificados, Miqueias aponta para um novo modelo de liderança. Lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2, nós lemos: "E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel." Essa é uma profecia que aponta claramente para o Messias Jesus e, em particular, o lugar onde ele nasceria, em Belém. O que se aplica aqui como parte da solução é que o governante ideal para Miqueias viria da periferia, lá de Belém, e não do centro de poder político que era Jerusalém. O poder dele não estaria na força política e em tropas armadas. Seu poder seria outro. Miqueias 5, no capítulo 5, verso 4, nos revela como seria a força dele, como seria a força do Messias, quando diz: "Ele, o novo rei, se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor." Isso nos leva a concluir que o modelo de poder proposto por Miqueias é o do líder que age como pastor de ovelhas. O sentido aqui é o de servir, proteger e cuidar de seus liderados, ou seja, cuidar do seu rebanho usando forças que vêm do alto. Isso em oposição aos líderes da época e, em muitos casos, líderes e autoridades políticas em nossos dias que agem como lobos devoradores. Para Miqueias, a autoridade legítima nasce do serviço e da identificação com os pequenos e na dependência que o líder tem de Deus. No próximo quadro, outra pergunta: o que é necessário para liderar uma sociedade de forma correta? Isaías, que era contemporâneo de Miqueias, escreveu no seu livro, no capítulo 28, verso 17, citando a palavra de Deus. Lemos o seguinte: "Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. O granizo varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo." Na Bíblia, o prumo aparece em alguns lugares como símbolo de retidão, justiça e alinhamento com a vontade de Deus. Prumo é tanto uma ferramenta que indica a vertical perfeita, quanto uma metáfora para equilíbrio, retidão, direção correta e verdade. Dentro dessa visão de equilíbrio, retidão, direção correta e verdade, Miqueias nos propõe 3 coisas em Miqueias, no capítulo 6, verso 8, necessárias para se liderar uma sociedade de forma correta. Primeira coisa, praticar a justiça.
não se trata de um sentimento abstrato de justiça, mas de ações concretas. Significa criar leis justas, garantir os direitos dos vulneráveis, dos órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres, e assegurar que o peso da lei seja igual para todos. Segunda coisa necessária para liderar uma sociedade ou liderar um país de forma correta: buscar a fidelidade ao Senhor e ser misericordioso. Ser misericordioso é a capacidade de olhar para o outro não como um recurso a ser explorado, como faziam as elites, mas ver o outro como um semelhante que merece dignidade. Terceira coisa é andar humildemente com Deus. Essa atitude é um antídoto contra a soberba do poder. Quando o governante, o juiz ou o cidadão reconhecem que há uma autoridade espiritual e moral acima deles, o orgulho é quebrado. A ganância perde força quando o indivíduo entende que não é o dono do mundo, mas apenas um servo de Deus ou um mordomo. O que acontece se trouxermos o diagnóstico de Miqueias para nossos dias, seguido das soluções que ele indica? Será que funciona? Miqueias defende que uma sociedade saudável não vem da substituição de um governante corrupto por outro que apenas fala mais bonito, mas vem da mudança da lógica do poder. Essa lógica do poder precisa deixar de ser um meio de enriquecimento ilícito, um enriquecimento extrativista, e passar a ser uma ferramenta de serviço às pessoas, dentro de uma perspectiva até mesmo pastoril. Em suma, para Miqueias, a corrupção não se vence apenas com novas leis, mas com um resgate da dignidade humana, da justiça social e da humildade diante do que é correto. É o compromisso com o certo. Para Miqueias, o colapso estrutural das capitais era inevitável, porque elas haviam sido erguidas sobre alicerces de injustiça. Ele sintetiza isso em uma frase cortante que iguala a exploração social ao assassinato, quando ele diz em Miqueias capítulo 3, versos 9 e 10: Vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Como consequência da corrupção de sua época, Miqueias profetiza que Jerusalém e o seu templo seriam completamente destruídos, lá no verso 12 do capítulo 3. Essa foi uma mensagem tão impactante que foi lembrada e citada mais tarde, um século depois, nos dias do profeta Jeremias, conforme nós lemos no livro desse nome, no capítulo 26, verso 18. No próximo quadro, seguimos com mais uma pergunta: como conseguir mudanças sociais duradouras? Será que as virtudes sociais podem ser alcançadas pelas próprias pessoas e instituições a partir de suas boas intenções, como dizem os seguidores do humanismo? Ou será que mudança duradoura em uma sociedade só funciona quando há transformações individuais, advindas de uma rendição a Deus, seguida de um relacionamento genuíno com Ele? Essa é uma discussão bem interessante, que convida a teologia, a filosofia e a sociologia a refletirem sobre isso. Para se obter respostas construtivas nesse tipo de diálogo, será necessário olhar o assunto de forma honesta e abrangente, utilizando duas perspectivas. Uma delas é a perspectiva histórica ou sociológica, que apresenta o ser humano como alguém que tem algum poder de estruturar sociedades íntegras. A outra perspectiva é aquela dentro da linha profética e teológica, que apresenta o que a Bíblia e Miqueias defendem. O equilíbrio dessas respostas revela que ambas as perspectivas trazem verdades fundamentais que possivelmente se complementam. A primeira perspectiva a considerar, a perspectiva sociológica e institucional.
Os defensores dessa linha afirmam ser possível que virtudes sociais podem ser alcançadas por esforço humano e desenho institucional. Se olharmos para a história, fica evidente que algumas sociedades laicas, ou mesmo aquelas que não compartilham de uma fé no Deus judaico-cristão, conseguiram alcançar altos níveis de virtude social, justiça, baixa corrupção e igualdade. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, possui uma lei moral inerente na consciência. Isso permite que pessoas e instituições alcancem melhorias reais por meio de leis e contrapesos, contrato social e educação e cultura. Como é isso? Leis e contrapesos são boas constituições e sistemas de fiscalização que impedem que a ganância de um indivíduo destrua o bem comum. Já o contrato social é a percepção nacional de que cooperar é melhor do que guerrear e que isso gera sociedades pacíficas e prósperas, ou seja, cooperar gera sociedades pacíficas e prósperas. E a educação e cultura é quando o cultivo de valores humanitários ao longo das gerações molda o comportamento público de um povo. Portanto, é possível ter instituições justas e cidadãos éticos sem que haja necessariamente uma experiência de conversão religiosa individual. Mas será que isso garante que essa mudança seja realmente duradoura? Consideramos então a segunda perspectiva, a perspectiva profética e teológica. Essa é a maneira como o evangelho genuíno vê o mundo. Os defensores dessa linha afirmam que uma transformação duradoura exige regeneração do coração feita por Deus. Apesar do avanço institucional ser possível, essa perspectiva profética e teológica argumenta que esse alcance humano tem um limite invisível. Sem uma transformação do coração, o que a Bíblia chama de substituição de um coração de pedra por um coração de carne, as virtudes sociais tendem a se tornar superficiais, legalistas ou temporárias. As instituições conseguem controlar o comportamento, mas não há motivação interna. Alguém pode não roubar apenas por medo de ser preso ou para manter uma boa reputação. Mas, quando a lei falha ou a crise aperta, o egoísmo reprimido transborda. A rendição a Deus transforma a motivação. O indivíduo passa a praticar a justiça não por medo ou conveniência, mas por amor às coisas de Deus. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Miqueias mostrou que a corrupção de Samaria e Jerusalém começou no coração dos líderes, quando eles planejavam o mal em suas carnes. É o que nós lemos no capítulo 2, no verso 1. Nas suas camas, melhor dizendo, Miqueias, nesse capítulo 2 de Miqueias. As estruturas injustas são apenas o reflexo amplificado de corações humanos desalinhados com Deus. Para mudar a estrutura de forma permanente, é preciso transformação pessoal, aceitando Jesus como Salvador e Senhor. Um ponto a ressaltar é que o padrão divino é mais alto que o padrão humano. A justiça dos homens se contenta em cumprir a lei. A justiça de Deus exige o sacrifício pessoal pelo outro. No relacionamento com Deus, o indivíduo encontra a fonte de amor e a fonte de graça, necessária para perdoar o inimigo, acolher o marginalizado e renunciar a privilégios. Esses são atos que a pura lógica institucional ou o alto interesse racional raramente consegue sustentar a longo prazo. O que podemos concluir desse debate? Precisamos, primeira coisa, de boas instituições e esforço humano para várias coisas. Por exemplo, Deus não vai descer do céu para escrever leis de trânsito que sejam justas e também não vai fiscalizar contratos ou organizar a coleta de lixo. Essa é a nossa tarefa
cultural e política como cidadãos. Mas uma segunda coisa é que precisamos de transformação divina. Sem a regeneração do coração pelo Espírito Santo de Deus, as melhores instituições humanas acabam ruindo, devido ao orgulho, à vaidade e à ganância que habitam em nós. O profeta Miqueias resume perfeitamente essa fusão. Ele exige mudanças práticas na política e nos negócios, mas ancora essa exigência a uma atitude do coração, quando em Miqueias, no capítulo 6, verso 8, ele diz sobre andar humildemente com o seu Deus. O que podemos concluir é que uma vida espiritual cristã genuína, buscando um relacionamento pessoal com Deus, é o combustível que torna a justiça social realmente sustentável. Ficamos hoje por aqui nessas reflexões sobre o tempo de Neemias, tempos de Miqueias, melhor dizendo, e o tempo nosso em que vivemos e enfrentamos tantas dificuldades. Espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, reflita sobre ele e compartilhe com alguns amigos para que eles também possam participar desse nosso canal de estudos bíblicos. No próximo quadro, você vê o panorama dessa série que estamos desenvolvendo sobre a mensagem dos profetas menores. Deixo com você um grande abraço, esperando vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!